tarde, prazer pelos contatos, iniciando mais uma conversa que busca o autoconhecimento, a autotransformação. Também aqui neste processo nós estamos associando ideias transformadoras e nesta associação também, que é com a associação com as mentes de vocês, nós vamos desenvolvendo um processo terapêutico em conjunto, uma meditação. Muito prazer pelas presenças, satisfação por poder compartilhar algo que é muito importante para a minha vida e que julgo também que poderá favorecer você que me ouve neste momento, no sentido de uma vida mais plena, mais tranquila, no sentido da autogerência. E então, sua mente, sua amiga ou sua inimiga? Vamos conversar sobre este assunto? Não resta dúvidas que o pensamento, para a maioria, é um ato compulsivo, um ato sem controle, um ato automático. E também a maioria confunde-se com a própria mente. Já não consegue o indivíduo separar quem é ele dos seus próprios pensamentos. E na maioria das vezes também estes pensamentos, eles eles se centram mais nos aspectos negativos da existência, mais nos aspectos difíceis que temos que desenfrentar, mais nos desafios, do que nos favorecimentos, na criatividade positiva. Bom, mas uma boa notícia, é possível alterarmos este padrão. Como um hábito compulsivo, que é o pensamento repetitivo, negativo, como hábito, este hábito também pode ser reformulado. Para isto, aquele sagrado axioma, orai e vigiai. Como? Observando a sua própria mente. Se dê ao prazer de periodicamente, de início periodicamente, depois esse exercício passa a ser uma constante na sua vida, mas uma constante prazerosa, sem esforço. Mas se dê de início ao sagrado, necessário exercício de entrar dentro de sua mente e observar o que você está pensando. Faça isso agora. Quando você percebe pensamentos inconscientes, isto já é consciência. Quando você consegue perceber a inconsciência, você já está consciente. Isso é um ganho. E assim, gradativamente, paulatinamente, sem tanta inércia, mas também sem tanta cobrança, porque nem a inércia, o ato automático, o deixa a vida me levar, vida no sentido do convencional aí, é lógico que eu tô falando. Nem aquela cobrança excessiva, nada disso favorecerá o processo de autotransformação. O que favorece sempre a autotransformação é a franqueza, a sinceridade de observarmos nós mesmos, buscando a conexão interna, a luminosidade. Quando eu falo da conexão interna, eu estou me referindo ao sentido de unidade, ao que muitos chamam de religião, no sentido do religar, conexão, unidade. Porque qualquer trabalho mais profundo, qualquer trabalho naqueles aspectos mais doentios de nós, pode ser bem feito se associarmos a consciência da luminosidade. Bom, este é o pressuposto fundamental e tem sido o tom das minhas práticas terapêuticas, as que aplico em mim e, consequentemente, em meus pacientes. E tudo que eu aplico neles, eu também tenho aplicado em mim. Esta é uma grande vantagem, porque tudo eu experimento em mim primeiro. Bom,
Mas como é que está? Como é que está a categoria dos seus pensamentos? Você tem ficado cansado de tanto pensar? Seus pensamentos têm parecido mais ruídos, bagunça, confusão? Você consegue pensar naquilo que quer, na hora que quer? Como é que é? Me responde aí. E vão falando também, escrevam aí, aliás, de onde estão? Onde vocês estão? Coloque a cidade e me diga como é que é a maneira de você lidar com seus pensamentos. O primeiro passo importante para a modificação dos mesmos é observá-los. Tendo passado por esse exercício, que é um exercício constante, mas que vai gerando até prazer, assim vem a segunda etapa, que gera mais prazer ainda, a criação positiva. Bom, na verdade, na maioria do tempo e na maioria da humanidade, não é nós que usamos a mente, é a mente que nos usa. E cria-se um emaranhado tão estreito, que gerador de confusões, que muitas vezes nós não sabemos quem somos nós e quem é nossa mente. Diga-se de passagem, através dos estudos dos corpos do ser humano, corpo físico, astral, mental, espiritual, nós compreendemos que existe o setor em nós, na manifestação do indivíduo, que se liga aos pensamentos. Agora, o corpo dos pensamentos, o mental, é um corpo que se situa acima do corpo emocional. Daí, quando os pensamentos estão, ou melhor, de acordo com a categoria dos pensamentos, vai se dando também a categoria das emoções. De acordo com a categoria das emoções, vai se dando também a categoria da apresentação orgânica, principalmente da fisionomia, da face. Porque nossas emoções são retratadas através da nossa face, da boca, dos olhos. Agora, gente, uma maneira de alterar positivamente tudo isso, se os seus pensamentos não estão bem alinhados, se você está pensando mais naquilo que você não quer que aconteça do que naquilo que você quer que aconteça, é a autoobservação. Colocar isso como meta, como prática, como um hábito constante. E pode ter certeza, não vai trazer cansaço, muito pelo contrário, vai ser uma economia de energia, porque ao observar seus pensamentos, você vai conseguir gerenciá-los. Esta, entre aspas, falta de educação no pensar é que nos faz perder muita energia. Vem a tagarelice mental, vem os distúrbios e acaba pelos pensamentos influenciarem as emoções. E as emoções vão influenciando o nosso corpo físico, no sentido também de somatizar patologias, distúrbios de comportamentos. Mas a boa notícia é que está nas nossas mãos essa transformação. Depende só de nós, da persistência. Um exercício que pode se tornar um prazer para o nosso cotidiano. Mesmo também porque à medida que nós vamos reorganizando esses pensamentos, criando o positivo, nós vamos vendo gradativamente na nossa existência a manifestação do bem-estar, da graça divina, da alegria de viver. Isso é formidável. Isso impulsiona. Eu confesso para vocês que a minha vida mudou positivamente a partir
da minha consciência da importância de saber pensar. E isto se deu bem cedo na minha existência. Quando eu estava com 13 anos, tinha o hábito de passar nas bibliotecas públicas da cidade após a escola, após o colégio, passava sempre com as colegas e pegávamos alguns livros para leitura do final de semana ou leitura de férias. E numa destas idas eu resolvi modificar o padrão de minha leitura. Eu tinha 13 anos, era uma menina muito miudinha, muito magrinha, e peguei na biblioteca aqui da minha cidade um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent. Me lembro que a secretária, a recepcionista do estabelecimento até me alertou, disse: menina, cuidado com este livro, ele vai mexer com a sua cabeça, você ainda não tem maturidade para tal. Que observou meu porte físico e assim falou. E eu, determinada, disse para ela: é isso mesmo que eu quero. E li. Gente, a partir desta leitura, um livro muito simples, muito simples. Mas na verdade, tudo isso que eu estou falando aqui também é simples demais, é muito simples. Só que nós, seres humanos, acostumamos a viver da maneira mais difícil. Para começar, observando aí os nossos pensamentos, nós vemos que nós escolhemos a maneira mais difícil, mais triste, mais de sofrimento. Mas há tempo para mudar tudo isso. Bom, voltando à questão da leitura do livro, iniciei a leitura do mesmo e naquela época o meu desejo era ser uma boa aluna, ter notas boas e assim, com a conduta mental equilibrada associada à minha ação, porque o pensamento ele vai modelando também a ação, mas é necessário o indivíduo não ficar só à mercê do sutil dos pensamentos. Então, associada a essa ação, eu fui me transformando também nos estudos, que era o meu objetivo. E doravante, minha vida segue sendo observando os meus pensamentos, tentando modificá-los na medida do possível. E isso também faço a partir do sutil, do pensamento, da mente, manifestando-os através de escrita. Para vocês aí que são meus alunos, que já estiveram aqui conosco, é sempre um prazer recebê-los nos espaços dos Florais de Minas, eu já comentei. E sempre comento, porque se é prática útil para mim, se é prática favorável, eu sinto até na doce obrigação de compartilhar. Mas me acompanham duas agendas. A agenda cotidiana, a agenda dos afazeres durante o dia, os afazeres de trabalho, mas me acompanha também uma outra agenda. E esta está sempre aberta na cabeceira da minha cama, à noite. E nela eu escrevo com bastante concentração, conexão, as mais sagradas palavras relacionadas às virtudes que eu preciso desenvolver no meu ser. As características que eu preciso modificar, as habilidades que eu quero acionar. Escrevo sempre com palavras positivas, já mirando, já sentindo a realização das mesmas. E assim adormeço. Naquele período do dormir, que tem uma relação, entre aspas, com a dissolução, com a morte, no bom sentido da morte, aí, da dissolução, entra o processo da digestão profunda no indivíduo. Um processo altamente fértil, gestador. A noite tem relação com a lua, com a intuição, com a fertilidade, com a gestação. E assim aproveito esses momentos, após a leitura então desses meus projetos positivos, que dizem respeito a desígnios para a minha alma, para bem viver neste mundo, para aproveitar ao máximo que eu puder a minha existência aqui.
eu adormeço. E não me importo se lembro de algum sonho ou se não, mas se lembro de algum sonho simbólico ao acordar, eu faço anotação e tento decifrá-lo. Mas eu creio sim que assim, dessa maneira, eu estou conduzindo muito bem este horário em que eu durmo. E já se referindo aqui, né, ao dormir, a importância do dormir, dos trabalhos que nós efetuamos enquanto estamos dormindo, me lembro da frase de Jung. Eu acordo quando durmo, eu durmo quando acordo. Talvez, provavelmente, e é o que eu sinto, a hora mais consciente, a hora de trabalhos mais profundos e transformadores que nós efetuamos é a hora em que nós dormimos. Por isso, um bom rito, um rito sagrado antes deste momento é importante. E assim conduzindo também os pensamentos. E vamos compreender também sobre os pensamentos, este elemento com a matéria, se é que podemos chamar de matéria, mas vamos dizer de uma energia sutil, maleável, rápida, flexível. Um excelente elemento, o pensamento, para modelarmos nossa existência. E já seguindo o conselho de Yogananda, é prudente, é coerente, é conveniente, são as palavras que eu sempre gosto de repetir. Que o ser humano reserve intervalos do seu dia a dia, com uma certa periodicidade, para pensar, idealizar a sua vida como ele quer que ela seja. E de preferência, pessoal, que nesses ideais aí não envolvemos outras pessoas, a fim também de não interferirmos em livre-arbítrio de outros. Pois está sob o nosso controle a nossa existência, a do outro não está. O máximo que nisso aí poderíamos almejar é o convívio harmonioso com tais pessoas. Mas não devemos tentar modelar a vida de ninguém. Esse trabalho é para ser feito única e exclusivamente nós. E já é. Fala-se muito em caridades, né? As igrejas falam-se muito em caridades, mas já é, entre aspas, uma grande caridade nós buscarmos a nossa autotransformação, a nossa melhoria, porque assim o nosso convívio com o outro pode se tornar mais harmonioso, gerando a harmonia coletiva. De igual forma, a categoria mental dos pensamentos da humanidade são pensamentos compulsivos. A maioria não sabe direcionar, nem tem essa consciência da importância dos pensamentos, nem consegue separar-se dos mesmos. E cria-se então uma poluição mental que se reflete também na poluição dos nossos rios, de nossos ares e tudo mais que se verifica neste plano. Então a modificação do que se estabelece aqui, do que se manifesta neste mundo, qualquer que seja o nível, qualquer que seja a instância, regência, poder, isto terá uma melhoria quando cada um e todos em conjuntos buscarem uma melhoria dos seus padrões sutis. E comecemos pelos pensamentos. E como fazer isso? Se porte como um observador de sua própria mente. Alguém de vocês aí que está nessa live já participou deste exercício? Já fez esse exercício? É muito fácil. Entre em sua mente agora. Agora, naturalmente, você está centrado no que eu estou falando, mas no momento de descontração, durante seu trabalho, seus afazeres, suas caminhadas, entre dentro de sua mente como se fosse você uma outra pessoa e observe o que você está pensando. E assim é uma boa maneira também de você ir desenvolvendo, se é que ainda não desenvolveu, aquela necessária amizade com você mesmo.
Se a categoria desses pensamentos que você está observando é de inconsciência, é de negativismo, é de rancor, é de qualquer vibração baixa, não fique se culpando, não fique se recriminando. Converse com você mesmo, como um generoso amigo, e vai modificando, vai trabalhando naquilo que Santo Agostinho tanto tentou nos ensinar, que é o solilóquio, a conversa interna. E vai conversando com você no sentido de entender que a qualidade da sua existência, até da sua aparência, das suas emoções, depende da qualidade dos seus pensamentos. Agora, é importante também um certo conhecimento, uma certa... não para reforçar a crença aleatória, mas crença consistente. Observe, e eu vou te falar isso de uma maneira bem simples. Este livro aqui, por exemplo, este livro, que foi até produzido por nós. Este livro é físico, mas aonde que ele surgiu primeiro, antes de manifestar neste plano físico? O meu vestido, que é físico, onde que ele surgiu primeiro? Na mente, na idealização, na imaginação. Então vamos lá. Imaginação, imagem em ação. O termo imagem e ideia em grego é a mesma coisa. Pensamento e criação mental é a mesma coisa. Mas observem, imagem em ação. Tudo que se manifesta neste mundo, benéfico ou maléfico, é resultado da construção em planos sutis. É lógico que além dos pensamentos, nós temos outros planos mais sutis, espiritual, mas pensamento, emoção, físico. Os três corpos mais básicos, que é o físico, o astral das emoções e o dos pensamentos. Quando nós equilibramos nossos pensamentos, automaticamente as nossas emoções tendem a se equilibrarem. E assim também o corpo físico vai buscando o mesmo código. Agora ainda voltando na palavra imaginação. A imaginação, ela apresenta duas possibilidades. A imaginação pode ser uma distorção da realidade. E até utilizamos a expressão, você está imaginando demais, querendo dizer que aquela pessoa está distorcendo a realidade. Então a imaginação pode cumprir o ato destrutivo de distorcer o que está percebendo e assim entra para a rota da destrutividade, ou a imaginação também pode representar a capacidade engenhosa, inventiva, do sutil, do plano mais sutil que nós não vemos, mas que nós pensamos, criarmos e manifestarmos aqui. Nossa, gente, eu tenho um prazer de comentar sobre isso. E o meu cotidiano é regido em cima dessas práticas. Eu aplico consideravelmente esse conselho de Yogananda, de que é prudente, é coerente, é necessário que o ser humano pare e pense sobre o que está pensando e reorganize a sua vida, criando os moldes positivos para a sua vida como ele quer que ela seja. Lógico é que nesse sentido aí é necessário que domemos o ego, para que o ego então não entre nesse processo de criação e passe a ser uma criação egoísta. Lembrando também daquele pressuposto básico e fundamental. Diz respeito à minha vida, está sob meu controle? Eu vou modificar, eu vou fazer. Diz respeito
sobre a vida do outro, não está sob meu controle, então eu não vou me preocupar. O máximo que eu posso fazer é concentrar numa energia favorável, numa energia amena, para que essa energia abarque todos e tudo, porque a energia é ilimitada. Bom, mas ainda em cima da imaginação, as técnicas de visualização criativas são muito favoráveis para o que quer que seja, para a modificação do comportamento, da saúde. E a mente funciona muito através da criatividade. Os próprios contos infantis que nós utilizamos para as crianças, para desenvolver a criatividade delas, funcionam muito bem nesse sentido. E está provado cientificamente que a criança que entrou bem em contato com aqueles contos infantis, de fantasias positivas, de saídas mirabolantes, graciosas, positivas, através dos contos de fadas, os contos de versos infantis, esta criança, quando adulto, tem mais capacidade de se libertar das depressões, das noites escuras da alma, porque acionaram dentro delas, bem na infância, essa criatividade, essa engenhosa criatividade. Mas se assim não fizemos durante nossa infância, não se preocupe, podemos fazer aqui e agora. Aliás, este é o propósito. Porque um novo mundo depende naturalmente de uma nova mentalidade, de um novo conceito. E é neste momento que nós podemos fazer o que quer que seja, aqui e agora. Está tudo nas nossas mãos. Se ainda não fizemos, mal nenhum há. Façamos a partir de agora. E também neste sentido, não vamos utilizar o passado, qualquer que seja o passado, e principalmente o trauma do passado, para representar um bloqueio em nossa existência. Agradecemos por todas as dificuldades que tivemos até então, pois elas foram fundamentais para também nos transformar no que nós somos. E deixemos, compreendemos, libertemos, transmutemos aquela criança ferida na conscientização de que nós somos um adulto autorrealizado. Prega-se muito nos exercícios, nas práticas de psicologia convencionais, o trabalho na criança ferida, sim, tudo bem, mas esquece também do adulto autorrealizado que nós nos tornamos. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos até então e no presente, mas vamos levar em consideração também o nosso empenho de acionar todas essas forças construtivas. Então, quando nós compreendemos a importância do pensamento, quando nós não nos confundimos, nós, com nossa própria mente, nós estamos mais conscientes. Quando nós percebemos um padrão negativo de pensamento em nós, isso é bom, porque é consciência. Já significa que nós não estamos tão mais hipnotizados. Já saímos dessa hipnose, desse emaranhamento destrutivo. E assim, basta agora irmos para um outro processo da construção. Primeiro, reconhecer o que deve ser trabalhado. E depois entrarmos com essas forças construtivas, porque nós, seres humanos, somos criadores. Vamos lembrar da nossa imagem e semelhança com o Criador. Esquecemos disso, deixamos isso muito na palavra, nas orações, e pouca constância, pouca veracidade damos a isso na nossa vida prática. Então, a questão aqui é restituir o próprio poder. Poder que não pertence a ninguém, poder que é
inerente ao ser humano, a cada um, a mim, a você, dentro do seu processo de missão de vida. Clareando a mente, organizando essas funções, os pensamentos. Oh, gente, e passa a ser um exercício saboroso, muito agradável, você se auto-investigar. Mas atenção, sem tanta cobrança, sem tanto aborrecimento, sem tanta culpa. Se deparar com um pensamento negativo, com um distúrbio aí, com algo que você vem enfrentando durante muito tempo e não está conseguindo, não se desanime. Tenha um pouco de paciência consigo mesmo. Paciência, não inércia. E quando a coisa está difícil, acione o seu eu superior através daquela frase: Senhor, o que queres que eu faça? A resposta vem da maneira mais profunda ou da maneira mais explícita possível, mas ela vem. E também não fiquemos tão preocupados com as respostas, pois no feitio, no fazer da existência, essas respostas vão se dando. Através das sincronicidades que vão acontecendo em nossas vidas, pessoas que vão aparecendo, dando insights, resoluções que vão se dando. E é uma maravilha. Levar a existência nesse ritmo é uma maravilha. Aí, pessoal, para tudo isso, é importante também nós termos umas observações, uns certos cuidados com relação ao convencional. E já me lembro das palavras de Epíteto, filósofo grego que muito me agrada, um dos pais do estoicismo. Já recomendo aqui outra vez, tá? Enquanto eu vou lembrando, eu vou recomendando. A Arte de Viver, uma interpretação da filosofia de Epíteto. Maravilhoso, um livro muito fácil de ler, que você pode ler com os familiares na hora do café. São trechos, você destaca um trecho e chama a família. Vamos ler e vamos comentar sobre isso aqui. E vai ditando uma conduta para o bem viver, um manual de bem viver, coisa que nós precisamos nesse mundo de tanta transição, de tanto caos. Neste mundo em que muitas questões sombrias têm manifestado, e não vamos ver esse aspecto sombrio também como sendo a persistência e a constância deste mundo. Vamos lembrar do seguinte, até a título de esperança aí para você. Quando nós estamos destruindo uma casa que já foi habitada, foi útil em determinado momento, mas que agora já não serve mais para habitação, não serve para nada. Quando nós estamos destruindo essa casa, naquele processo da destruição vem poeira, vem insetos, escorpiões, vem toda a sorte das coisas sombrias que estavam escondidas. Mas isso faz parte do processo de limpeza. Isso faz parte do processo de conexão com a luz. E pode ter certeza, dificuldades de manifestação de sombra não tendem a durar muito tempo, elas têm um período. E se tratando das questões coletivas, da nossa humanidade, vamos falar até mais próximo aqui do nosso Brasil. Gente, esse país tem uma missão gloriosa. E tudo que nós estamos enfrentando nesses períodos, de um ou de outro lado, não estou querendo criar aqui polaridade nenhuma, de um ou de outro lado, você que está buscando uma visão consciente, sem hipnose, há de confirmar, nós estamos vendo nebulose. Mas tudo isso é necessário para ser resolvido a fim de percebermos a graça, a maravilha, em se tratando, né, eu setorizei aqui agora a questão do Brasil, da missão sagrada que esse país tem, celeiro da humanidade, pátria do Evangelho. E cabe a cada um de nós, não exclusivamente a um, a outro, quando o nível de consciência coletivo de uma nação, de um planeta, partindo dos indivíduos, ele for ampliando, tudo se transforma. Mas nestes tempos nebulosos, nesses tempos sombrios,
Não é conveniente, não é conveniente nós perdermos nosso tempo verificando essa partida, essa disputa, esse teatro nebuloso. Não é conveniente, não é conveniente, porque nós perdemos nossas forças. Vamos centrar no que realmente é real. Vamos sair desse teatro e vamos centrar no que é real. Eu estou falando isso, tocando na questão coletiva, porque essa questão coletiva também pode tanger os nossos pensamentos, assim como também tange os nossos pensamentos as questões familiares pelas quais nós passamos, as questões do trabalho, mas é prudente, é necessário que nós, no decorrer de nossa existência, vamos trabalhando gradativamente numa estruturação interna a fim de, qualquer que seja o conflito existencial que vivenciarmos, não deixarmos que este conflito, essa fatia que representa o conflito, tome conta de toda a nossa existência. Seria como um bolo. Uma pequena fatia representa aquela dificuldade, aquele desafio, aquele conflito. Não devemos deixar que todo o bolo seja danificado por aquilo. E para isso aí, gente, o exercício constante. Nós já sabemos. Aliás, tudo isso que nós precisamos de fazer não são coisas difíceis, não. São coisas fáceis. Sabe por quê? Porque o que é certo, o que é coerente, o que é divino, é fácil, flui naturalmente. Porque a dinâmica da vida é a manifestação da graça divina. Então isso flui. Difícil é o que é errado. Difícil é o que não vai de acordo com essa fluência da natureza, porque para isso você precisa de mentir, você precisa de corromper e, consequentemente, isso vai gerar a queda. Toda a queda que nós presenciamos em todos os mitos da mitologia grega, a queda da torre, Arcano 16, tudo isso é construído pela soberba, pela falta de medida, pelo desmedimento humano, pelo ser humano, pelo fato do ser humano não encontrar o seu limite de ação e querer ultrapassar tudo isso. É o que os gregos chamam de ultrapassagem do metron. E aí comete-se um pecado que os deuses gregos, de acordo com a mitologia, não perdoam, que é a ubris ou híbris. E isso leva à queda. Quando o indivíduo se doma pelo ego, pelo poder, e vai se desfazendo todas as estruturas, a própria coerência e percepção, isso leva à queda. Estou falando de tudo isso porque o reflexo do desequilíbrio mental, do desequilíbrio dos pensamentos coletivos, gera em nossa humanidade todas essas manifestações de poluições dos mares, dos ares, das relações e tudo mais. Mas também não vamos ficar jogando para o coletivo, vamos assumir a nossa própria responsabilidade, porque é assim que as coisas se fazem. Cada elo da corrente está fortalecido, está nutrido, estar ciente do seu papel. E assim, nesta execução, cada um cuidando da sua própria vida, dos seus próprios pensamentos, suas próprias emoções. Gente, vamos considerar. Se cada um cuidar da sua própria vida, já tem trabalho demais para ser feito, não tem? O que vocês acham? É coisa demais, não há tempo para preocupar com a vida alheia, não é? Não há tempo. Então, se nos dermos a esse precioso exercício de analisarmos nossos pensamentos com graciosidade, buscando o centramento no aqui e agora, está lavando as louças, está arrumando a cozinha, está lavando as roupas, está lendo, centre-se no que está fazendo. Este é o maior exercício de meditação. É quando você percebe naquela prática simples a missão sagrada, a missão. E aí você vive constantemente na missa. Quando você vê naquele hábito de lavar as louças, lavar as roupas,
caminhar, um ato sagrado, você está cumprindo sua missão. Se cumpre sua missão, você está constantemente na missa, naquela conexão com o divino que está em tudo e em todos. E assim vamos estendendo. E se durante a sua caminhada pelas ruas, passar diante de uma casa, mentalize luz naquela casa, mentalize luz naquela rua, naquele carro. Se encontra com um ser humano, com um animal, imagine o coração desse ser humano como um farol de luz que abraça o seu coração. E assim vai se fazendo esse exercício gostoso, dinâmico na existência. Quando, por exemplo, eu estou nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, quando eu estou viajando e vejo aquela multidão, eu gosto de parar e pensar. Maravilha. Todos aqui. Há tantos anos atrás, essas pessoas não estavam manifestadas aqui. Daqui tantos anos, elas também não estarão mais neste plano, mas a essência divina persiste, permanece. A unidade. Então, assim, eu desenvolvo uma meditação guiada em mim, com consciência, acionando a unidade entre tudo e todos, o que ultrapassa o tempo e o espaço. E assim eu vou vivendo e buscando, porque todos nós precisamos disso. Precisamos de tomar cuidado com a identificação aí com a mente, porque a identificação com a mente desequilibrada cria uma opacidade na percepção, a percepção fica opaca. E os conceitos, naturalmente, então vem conceitos distorcidos como preconceitos, julgamentos, críticas. Quando a gente reveste da consciência interna, da presença do ser, na dinâmica da existência, no centramento, a gente se torna uno com o divino. E a criatividade é atributo básico e fundamental. Bom, eu estou empolgada aqui, porque eu estou esquecendo de falar sobre algumas essências para equilibrar os pensamentos, a mente. Aqui nos Florais de Minas, nas formulações, a gente sempre recomenda basílico. Principalmente quando chega aquele indivíduo, aquele caso que a pessoa não consegue expor o necessário porque a mente está confusa. Então, os pensamentos desalinhados, nós sempre orientamos, colocamos na formulação do indivíduo basílico, que é o quê? É a essência floral extraída das flores do manjericão. Uma essência floral fabulosa, que funciona como um perfume psicológico, uma ordenação mental. Atributo desta palavra, dessa essência, se eu pudesse falar em palavras, organize seus pensamentos para felizes concretizações. Se você quer concretizar o que quer que seja neste mundo, uma casa, uma arte, uma escrita, o que quer que seja, uma costura, um vestido, um quadro, primeiro os pensamentos devem estar alinhados. Observe que característica dos que têm o pensamento desalinhado, e no extremo nós podemos pegar como exemplo o psicótico, o neurótico, o doente mental. Estes têm até dificuldade de concretizar coisas no mundo. E precisam até de outras pessoas para gerenciarem a própria vida dele nas questões mais básicas. Então, a importância do pensamento, lembrando que o pensamento é uma matéria sutil, flexível, leve, maleável, muito fácil de ser trabalhado. Precisa primeiro, qual o exercício? Observar. Entre na sua mente, observe o que você está pensando. E a partir daí, vai reformulando. Trabalhando nas virtudes que você precisa manifestar em você. E quais são essas virtudes? Muito fácil de perceber. Aquelas que são contrárias, complementares aos vícios que você tem, as vicissitudes. Vamos dizer que trata você de uma pessoa medrosa. Então você precisa de acionar a coragem. Desenvolva pensamentos com a coragem. E um pouco de estudo na filosofia profunda, não a filosofia
afastada do comportamento humano, mas aquela filosofia que representa a filosofia clínica. E nisso aí eu sempre recomendo o estoicismo. Ajuda a organizar a mente. E se precisar também da terapia floral, dos florais, por exemplo, essências florais para medicina, você pode fazer uma fórmula floral a partir de várias essências, com várias essências para trabalhar nos seus diversos distúrbios. Pode utilizar também essa agenda aí, escrevendo com palavras positivas, com palavras abrangentes, as virtudes que você deseja desenvolver. E ler isso ao deitar, ler ao acordar. Eu tenho a prática de fazer também bem feito isso nas vésperas do meu aniversário, nas vésperas da virada do ano novo. Bom, mas sabe aquela mente, vou apresentar uma outra essência floral, sabe aquela mente ruminante? Aquela mente que fica fixada e geralmente numa dificuldade, porque o ser humano ainda não aprendeu, mas essa conversa aqui é para nos treinar nisso, tá? O ser humano ainda não aprendeu a repetir pensamentos positivos, então ele só repete os negativos. Sabe quando você fica tipo aquele disco quebrado, dorme, acorda, almoça e janta pensando naquela dificuldade específica? Pois tem uma essência floral muito útil para isso, que nós orientamos. Momórdica, uma essência floral feita das flores de uma planta que eu creio que você conhece. Se não conhece, já passou por ela, você que viveu no campo, teve sua infância no campo, ou mesmo nas cidades pequenas. Trata-se do melão de São Caetano, uma planta da família das curcubitáceas, que é a família da bucha. Observe, bucha, limpeza. Essa essência floral limpa a sua mente, trazendo então a conexão com outros pensamentos que você não está tendo, porque sua mente está obstruída. Bom, gente, é assim que funciona. É assim que funciona. Quando nós passamos a observar nossas mentes, nós vamos fazendo a reforma dos pensamentos, nós vamos identificando o que vale a pena pensar, o que realmente está trazendo bem-estar em pensar e o que não está trazendo, o que é construtivo, o que não é. E gradativamente nossa vida vai modificando. É um exercício muito prazeroso. E o prazer conquistado também é muito grande. Porque, sabe por quê? Porque nos dá a lembrança do que realmente nós somos, seres criadores, já que somos a imagem e semelhança do Criador. Então, assim, é uma maneira de cooperarmos também nesse sentido de unidade, fazer manifestar aqui neste mundo a nossa parcela divina, com muito prazer em compartilhar com você. Agora, para essa mente também tagarelante, ruminante, sereno. Sabe quando você nem consegue dormir? Fica aquela mente tagarela, pensando. Aqui dentro também está a momórdica. Muito útil o sereno para a ansiedade. E esses pensamentos distorcidos geram ansiedade, geram sim. Bom, gente, tanta coisa ainda que eu gostaria de falar para vocês, mas o tempo está se esgotando. Sim, recomendo também Prunus. Prunus, a essência floral, parece que alguém perguntou aí, a essência floral Prunus é feita das flores da ameixa, essa ameixa popular aí que nós encontramos no quintal, das flores dela. Muito útil para a falta de controle dos pensamentos. O que pode até projetar, também manifestar na falta de controle da palavra, da ação. Mas tudo uma maravilha, tudo uma maravilha. Nós temos toda a capacidade de desenvolver todas essas virtudes dentro de nós, de dentro para fora. Mas se precisarmos de um auxílio também, há a terapia floral. Há uma boa leitura. Ô, gente, muito prazer em compartilhar essa conversa com todos. E que possamos neste processo aí, já nesse minuto, observarmos nossos pensamentos e se identificarmos qualquer negatividade, qualquer inconsciência, fique feliz, pois isso já é consciência, significa que você não está tão hipnotizado. Aí vai treinando, fazendo esse exercício e depois começa já a construindo as criações mentais, as visualizações criativas positivas, modificando seu comportamento. Você vai ver até sua postura fica mais erecta, fica mais vertiginosa, mais ligada à luz. Compare
o posicionamento, o corpo de uma pessoa depressiva com o corpo de uma pessoa que está bem com ela mesma. É muito fácil perceber. Olha, muito prazer e até a próxima conversa. Aguardo também a sua sugestão de assuntos para nós podermos desenvolver aqui. Satisfação. Muita gratidão a todos vocês, pessoas que eu já tenho em contato aqui, pessoas que eu estou entrando em contato pela primeira vez, mas fica o convite aí também para estarem aqui no Sítio Florais de Minas, tomar um café conosco nas imersões, nos cursos, subir na torre, contemplar o céu, a beleza dos nossos jardins e aprendermos no processo de autoconhecimento, que são sempre os cursos, e autotransformação. Na beleza, na graciosidade das flores e dos jardins, com muito prazer. Praticando todas essas maravilhas, que tudo isso é muito fácil, está à nossa disposição. Com muito prazer. Namastê!